Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os tipos de água. Bom pessoal, para quem puder acompanhar, nós estamos na página 24 do livro do terceiro bimestre de ciências. Aquela propriedade que nós falamos na aula passada sobre ser o solvente universal, né? Permite que a água ela consiga dissolver muitas substâncias. E essas diferentes dissoluções acabam criando vários tipos de água, dependendo do que tem, então, contido na água, digamos assim, né? Então, nós vamos falar agora sobre a água potável, que é o nome dado à água que se pode beber. Ela tem que ser cristalina, ou seja, transparente, incolor, né, sem cor, inodora, sem cheiro e insípida, sem gosto. Dessa forma, a gente pode dizer, então, que as características físicas básicas da água potável são justamente incolor, insípida, inodoro e transparente. Além disso, a água potável ela tem que conter poucos sais dissolvidos e não pode apresentar germe ou parasita. A água ela só se torna realmente potável depois de passar por filtros e ser desinfetada com cloro. Vamos falar agora sobre a água doce. É a água natural dos rios, lagos, represas, riachos, né? Ela possui uma quantidade de sais muito inferior à que possui a água do mar, por exemplo. Mas nem toda água doce ela é potável, isso que a gente precisa saber diferenciar, certo? A água doce, ela muito provavelmente contém vários micro-organismos causadores de doenças, certo? Então, para que a água doce se torne uma água potável, ela tem que passar por várias etapas de tratamento. Agora vamos falar sobre a água salgada. É a água do mar. Possui uma elevada quantidade de sais dissolvidos, especialmente o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha mesmo, né? Não é possível ao ser humano sobreviver bebendo água salgada, apesar de várias formas de vida habitarem os mares. Vocês saberiam explicar e por que não é adequado ingerir água do mar? O nosso corpo, pessoal, ele necessita de sais. Porém, a quantidade fornecida pela água do mar é muito maior do que a necessária. Sendo assim, o sangue responde a um desequilíbrio quanto à quantidade de sal. E aí ele faz um processo chamado de osmose. E o que acontece nesse processo? Acontece uma perda de água das células para o plasma sanguíneo, para tentar equilibrar essa quantidade de sais, né? E que as consequências possíveis disso seria os rins acabam parando de funcionar, ocorre uma perda de consciência e danos no cérebro, tá? Então, por isso que a gente não pode consumir a água do mar. Agora a gente vai falar sobre a água destilada. Ela não contém sais dissolvidos. É a substância água no seu estado puro. A água da chuva é a água destilada naturalmente, ou seja, ela passou pelo processo de vaporização e condensação naquele ciclo da água na natureza, como nós já vimos. Mas vários gases da atmosfera foram dissolvidos nela, né, na chuva durante a sua queda, durante a sua precipitação, fazendo com que ela deixe de ser pura. Além disso, ao entrar em contato com o solo, a água da chuva dissolve todos os tipos de sais e de poluentes. A água destilada ela é muito usada em indústrias de cosmético e de medicamentos, então ela passa por uma série de processos para a retirada desses sais, né? E aí ela é utilizada na fabricação de cosméticos e de medicamentos, na indústria farmacêutica especialmente, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a água salobra. É a mistura de água doce com a água salgada. A água salobra ela é encontrada na foz de grandes rios e manguezais, em alguns lagos também. Ela contém, então, mais sais do que a água potável, né, do que a água doce, e menos sal do que a água marinha, né, do que a água do mar. Normalmente ela tem um aspecto turvo, mais opaco, né, e um sabor um pouco desagradável. Agora a gente vai falar sobre as águas minerais. É aquela que contém sais minerais dissolvidos em concentração superior à concentração dos sais presentes na água potável. Então vejam,
As águas minerais, elas vêm de profundidades muito maiores do que as águas dos poços comuns. Por isso mesmo, elas carregam muito mais sais minerais do que as águas da superfície. Às vezes, elas também contêm gases dissolvidos, especialmente o gás carbônico, que produz a famosa água gasosa, né? Normalmente, quem dissolve gás carbônico é a própria empresa que vai engarrafar, na verdade. E essas águas borbulhantes com gás carbônico dissolvido são chamadas de águas minerais gasosas ou aciduladas, que são levemente ácidas. Alguns as tomam por prazer, outros porque acham que com elas fazem melhor a digestão. Mas todos nós sabemos que a ingestão de refrigerantes nas refeições costuma produzir uma sensação de estufamento, né? Porém, a ingestão de água gasosa, seja ela naturalmente ou produzida através das indústrias, é até indicada por especialistas com o objetivo de auxiliar na digestão. O gás presente nessas águas é o gás carbônico. A água carbogasosa natural, ela é encontrada em algumas fontes de cidades minerais, tais como Caxambu, São Lourenço, Lambari. Enquanto que a água gaseificada que compramos nos supermercados tem o gás carbônico adicionado sob a pressão à água mineral normal. A sensação de estufamento produzida pelos refrigerantes se deve à quantidade de açúcar presente nele, tá? Que é suficiente para aumentar o processo de fermentação no estômago e nos intestinos. Já a água com esse gás carbônico, ele pode ter até um efeito diurético, energizante e estimulador de apetite. Agora a gente vai falar sobre as águas termais. São águas minerais que entraram em contato com rochas quentes do subsolo. Por isso, elas sobem quentes e às vezes bem quentes. Elas podem vir carregadas de sais de enxofre ou de ferro e auxiliam no tratamento de algumas doenças de pele. Aqui na cidade de Poços de Calda, né, eles têm essas fontes de águas termais. Agora a gente vai falar sobre o tratamento de água e de esgoto. Quem estiver acompanhando, estamos na página 27. A água que a gente usa em nossas casas, ela é previamente tratada. Isso é necessário para que a gente possa cozinhar, beber, tomar banho, lavar roupa, sem sermos contaminados por doenças. O tratamento da água doméstica é realizado em estações de tratamento de águas. Essas águas, elas vêm de represas, que são alimentadas por rios e chuvas. Depois de usada pelas residências e empresas, a água fica poluída por excrementos, né, pelas nossas necessidades, número 1, número 2, por detergentes, inseticidas, óleos, resíduos industriais, por todas as bactérias, né, também que são eliminadas, que estarão na água. E por essa razão, a água dos esgotos precisa também ser muito bem tratada em um outro tipo de estação, de forma diferente. Assim, ela vai receber o tratamento nas estações de tratamento de esgoto. E só depois disso ela poderá ser lançada novamente nos rios ou mares, onde voltará a fazer parte do ciclo das águas de nosso planeta. A estação de tratamento de água, chamada de ETA, funciona como verdadeira fábrica para produzir água potável. Atualmente são tratados mais de 119 mil litros de água por segundo pela Sabesp. Antes do tratamento nas estações, a água ela é retirada de rios, lagos, riachos, represas, lençol freático, né? Daí a importância da conservação e da proteção destas áreas para garantir água em quantidade e qualidade adequadas. O processo de tratamento de água é dividido em fases. Em cada uma dessas fases existe um rígido controle de dosagem de produtos químicos e acompanhamento dos padrões de qualidade. Então, a gente vai ver agora quais são essas fases de tratamento. Então, primeiro a gente tem a pré-cloração, que assim que a água chega à estação, já é adicionado um pouquinho de cloro, tá? Isso já facilita esse tratamento. Depois, tem a fase de pré-alcalinização, onde a água recebe cal ou soda, tá? Que vão servir para ajustar o valor de pH da água. Depois existe a fase da coagulação, onde é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico. A água ela sofre uma agitação, ela tem que ser agitada,
e assim as partículas de sujeira, eles vão ser mais fáceis de se separar. Depois, vai passar por um processo de floculação, onde haverá uma mistura bem lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos, por isso o nome desse processo de floculação. Então, as partículas vão ficar em flocos. Aí vem a fase da decantação. Então, a água ela vai passar por grandes tanques para separar os flocos da sujeira. Então, ela vai decantar, ou seja, ela vai cair, né? As sujeirinhas vão ficar no fundo. Aí vai passar pelo processo de filtração, como o próprio nome já diz. A água ela vai atravessar tanques formados por pedras, areia e carvão, e eles vão reter, né, vão segurar a sujeira que restou da fase da decantação. Depois vai ser feita a pós-alcalinização, que de novo vai corrigir o pH da água. Depois vai ser feito o processo de desinfecção, então é feita uma última adição de cloro, tá, antes da saída da estação de tratamento. Dessa forma, ela garante que a água fornecida chegue sem bactérias, né? E por último, a fluoretação, que é a adição de flúor na água, que é uma substância que ajuda a prevenir cáries. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto. Ele é uma medida de saneamento básico, né, que tem como objetivo acelerar o processo de purificação da água antes dela ser devolvida ao meio ambiente ou de ser reutilizada, né? A origem dessa água poluída se dá através da rede de esgoto proveniente de casas, comércios e das indústrias. As unidades de tratamento são conhecidas como estação de tratamento de esgoto, onde a água então suja vai passar por vários tipos de tratamento, podendo variar, claro, de uma empresa para outra. Tratar o esgoto doméstico é importante, porque ele tem impactos diretos na saúde das famílias e do planeta. Toda a água que é usada no dia a dia da casa, em torneiras e vasos sanitários, deve passar pelas etapas de tratamento de esgoto antes de retornar à natureza. Agora nós vamos ver então as etapas do tratamento de esgoto. A primeira delas é a chamada gradeamento, em que existe um procedimento de reter os materiais mais grossos, como lixo, em um filtro formado por grades, por isso o nome do processo gradeamento. Essa primeira filtragem ajuda a deixar o líquido livre dos resíduos sólidos, que foram descartados incorretamente na rede de esgoto, tá? Depois a gente tem a etapa da desarenação, onde o esgoto segue para uma caixa de areia, onde é realizada a remoção de todos os detritos sólidos presentes nele e que possam, porventura, ter escapado do processo anterior, tá? Aí depois nós vamos para o tratamento biológico, já sem resíduos sólidos, né? E haverá ação, então, como o próprio nome já diz, haverá ação de organismos, de micro-organismos, tá? Que vão, então, digerindo, degradando a matéria orgânica do esgoto. Depois haverá a fase da decantação, então o líquido ele vai ser submetido a um processo de decantação. O lodo, pessoal, esse lodo é a matéria orgânica formada após a ação dos micro-organismos, tá? Chama-se de lodo, então. Então, esse lodo ele vai para o fundo do tanque, separando-se da parte líquida, já que está livre de impurezas. E esse subproduto é chamado de biossólido, tá bom? Pode até ser utilizado na agricultura. E depois a gente vai para o descarte. O lodo produzido ele é desidratado e levado para um aterro sanitário. O esgoto clarificado e corretamente tratado é devolvido para o meio ambiente. Em alguns casos, podem passar por tratamentos avançados e serem transformados em água de reuso. É uma solução bastante sustentável que contribui para a preservação da água potável do planeta. Bom, pessoal, com a videoaula de hoje, vocês farão os exercícios da página 59 e 60. Quais exercícios? Observem aqui. Vocês farão os exercícios 3, 4, 6 e 7. Por favor, pessoal, para responder a esses exercícios, não façam as buscas no Google, tá bom? Utilizem essa videoaula, né, para tirar as informações sobre as questões que estão sendo pedidas.
E claro, pessoal, assistam a essa videoaula quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!